Boa noite, amados, paz seja convosco, amém? Podem vos assentar em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram as escrituras sagradas em Jonas capítulo 1. Eu preciso ser breve e serei em nome de Jesus. Não que eu já tenha conseguido ser, né? Mas a gente vai tentar de novo. Vamos ver se hoje a gente consegue ser breve. Eu estava falando com Deus já na semana passada, Senhor, orando, pedindo a Deus uma palavra, e Deus colocou no meu coração Jonas. Aí eu falei assim, mas Senhor, é um culto de batismo, né? O que Jonas tem a ver? Jonas tem muita água na história de Jonas, né? Tem bastante água na história de Jonas. Então está aí a ligação de Jonas com o culto de batismo, amém? Mas eu creio que a história de Jonas é uma história que revela Deus. Amém? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer Deus. Amém? Vocês podem participar. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ler a história e vou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque a história é uma história para a gente... É uma história longa, mas é uma história, eu creio que conhecida por muitos. Talvez você não conheça a história de Jonas. Então nós vamos estar falando à medida que a gente vai lendo, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, e Ele vai pedir algo para ti hoje. Ele vai pedir algo para ti hoje. Ele quer mexer contigo, quer te tirar do teu lugar, amém? A não ser que você já esteja na vontade do Senhor, mas aí também não pare. Continua se movendo, junto com o Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Não é uma boa ideia, né? Mas enfim, ele foi. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Amados, Deus aqui deu uma ordem muito clara ao seu profeta. A cidade de Nínive era uma cidade terrível. Ela já havia cometido atrocidades, né, contra o povo de Deus e contra uma série de povos ao redor da Síria. E era uma cidade de um povo que tinha uma cultura de tortura extremamente brutal. Então imagina, você, né, a gente procura imaginar na história, mas a gente sabe pela história de Jonas aqui, que Jonas não ficou contente por isso. Lá no capítulo 4, nós vemos o descontentamento de Jonas mais uma vez. Eu não vou ler, mas essa história é rápida, você pode ler em casa. Mas nós vemos que Jonas mostra esse descontentamento para com o povo de Nínive. E quando Deus chama Jonas para ir até Nínive pregar contra ela, Jonas ele decide ir para um outro lado e não fazer a vontade de Deus, porque no coração dele, ele fala isso mais além no livro aqui, no coração dele ele sabia que se ele fosse pregar contra a cidade de Nínive e o povo se arrependesse, Deus ia ter misericórdia deles. Mas Jonas não queria. Jonas estava bem feliz que a ira de Deus havia se levantado contra Nínive.
Jonas estava bem contente com isso, e ele falou, e agora Deus vai descer com tudo, né? Assim como fez com Sodoma e Gomorra, sei lá, o que ele pensava, aqui a Bíblia não diz, mas a Bíblia fala que ele queria a destruição da cidade. Aí você pensa assim, né? Profeta de Deus com esse tipo de atitude. Eu escutei uma pregação sobre isso um tempo atrás, e o pastor falava assim, Deus tinha um problema que ele queria solucionar, que era que o povo de Nínive precisava se arrepender daquilo que eles fizeram. Então Deus tinha um problema que Deus queria solucionar, chamou um profeta dele para solucionar um problema. O profeta foi para outro lugar, Deus ficou com 2 problemas para resolver. Aí o pregador falou assim na mensagem, você tem sido solução, ou você tem criado mais problemas para Deus? Não é sobre isso que eu quero falar, né? Mas eu até pensei assim, vou lançar isso aí, porque vai que alguém precisa ouvir. Mas eu achei interessante isso, irmãos, porque é verdade. Não é porque nós somos filhos de Deus, não é porque nós viemos à igreja, não é porque nós carregamos uma carteirinha de cristão, mas na verdade os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade do Senhor, e Jonas aqui claramente não fez a vontade do Senhor. Eu tenho um mapinha na minha Bíblia aqui, que mostra assim, ó, Jerusalém, aonde Israel está, Nínive é para um lado, e Jope, Tarsis, que era para onde Jonas foi, era para o outro. Jonas queria se esconder de Deus, e ele foi e se escondeu de Deus. Ele foi até a cidade de Jope pegar um navio, ele encontrou um navio para ele entrar, ele foi lá, pagou o bilhete da passagem, e o bilhete estava ali disponível para ele, ele entrou no navio e achava que estava tudo bem. Na cabeça dele, ele pensava assim, talvez, certamente eu me safei agora. E isso acontece muitas vezes conosco. A gente quer deixar de fazer a vontade de Deus, daí a gente começa a lançar então se eu for ali e comprar passagem e der tudo certo, é porque Deus me livrou daquilo que eu tenho para fazer. E daí vai lá, compra a passagem, deu certo, está dando tudo certo. Então se está dando tudo certo, é porque Deus já certamente esqueceu daquilo que Ele queria que eu fizesse, mas Deus não esqueceu. Deus não esquece da sua vontade. Aquilo que Deus pediu a você, Ele vai requerer de você. Ele não pediu para outro. Não é assim que nós fazemos, pais, com os nossos filhos? Você pede para um filho, faça alguma tarefa, e daí, lá em casa acontece com o mais velho assim, espero que ele não esteja vendo, né? Mas a live ele não vai ver. O mais velho pega e passa para o irmão mais novo. Tenta passar, né? Qual é a atitude do pai? Eu não pedi para ele, eu pedi para você. Por que tu foi negociar com o teu irmão ali? Né? Por que você foi... Nós fazemos isso com nossos filhos. Deus não é diferente. Aquilo que Deus pede para mim fazer, para eu fazer, eu devo fazer. Aquilo que Deus pede para você fazer, você deve fazer. E você deve ser a solução. E muitas vezes nós temos que deixar os nossos preconceitos de lado. Muitas vezes não, todas as vezes nós temos que deixar nossos preconceitos de lado. Se nos atrapalha fazermos a vontade de Deus, nós temos que abandonar isso. E isso é difícil, mas estava indo tudo bem para Jonas, né? E nem sempre quando as coisas estão indo bem é porque é a vontade de Deus, irmãos. Nem sempre. Nem sempre. E Jonas, então, ele entrou nesse barco. Quando entrou no barco, a Bíblia diz ali que nós lemos, ele se deitou, ele dormiu, e estava tudo maravilhoso, nenhum problema. E Jonas tentou escapar do Senhor. Mas Jonas, apesar de ele ter achado que havia conseguido escapar de Deus, Deus não desistiu dele. A teimosia de Deus, a persistência de Deus é mais... Deus é mais persistente conosco do que a nossa teimosia para com Ele. É isso que eu quero dizer. Por mais que nós persistamos, né, ou somos teimosos em não fazer a vontade de Deus, Deus é mais persistente. E saiba de uma coisa, Deus tem meios para nos fazer opa, tá bom, Senhor. Deus tem meios, Deus conhece.
porque Ele sabe que a vontade dEle é a melhor para nós, é a melhor para você. Deus sabe que a vontade dEle para a sua vida é a melhor para você. Não é aquilo que você vê com os teus olhos, que às vezes é tão atraente, é tão gostoso, é tão bom aos nossos olhos. Não, é a vontade de Deus para a sua vida que é boa, perfeita e agradável. E quantas vezes nós trocamos essas vontades de Deus para as nossas vidas por uma espera, para irmos atrás de outros caminhos e nos afastarmos. Jonas precisava ser acordado da sua situação e Deus não deixou Jonas dormindo. Aleluia. Não deixou. E Jonas foi encontrado, né? Encontraram ele dormindo no porão de um navio em meio à tempestade. Lançaram sortes, a Bíblia diz, e caiu sobre Jonas. Coincidência? Coincidência essa? Né? Dizem que não existe coincidência, o que existe é Deus incidência, né? É isso que realmente existe. Foi coincidência que nós tocamos a música? Não, eu não creio que foi coincidência. Foi Deus. Deus querendo mostrar que o cuidado dEle para vocês que participaram do encontro com Deus. O cuidado conosco que trabalhamos nesse encontro com Deus. É o cuidado de Deus. Às vezes pensamos que as coisas acontecem por acaso. Não, é o cuidado de Deus para conosco. Aí eles perguntaram para Jonas, eu não vou ler aqui, amados, o restante do capítulo 1, mas o que aconteceu foi que eles foram até Jonas e perguntaram, quem é o responsável por essa calamidade? É você? Aí Jonas já havia falado para outras pessoas dentro do barco que ele estava fugindo de Deus. E aí chegou no capitão, o capitão mandou chamar Jonas, e aí, é você o culpado disso tudo? O que nós devemos fazer para que o mar se acalme agora e a gente não morra aqui? Antes, o capitão já tinha falado para Jonas, clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós. E agora, como é que Jonas ia clamar a Deus? Se alguém descobrir como fazer isso, tem que ser, né, eu acho que tem que ser muita cara de pau, pastor Leodoro, mas como é que o Jonas que está fugindo de Deus vai ter coragem de clamar a Deus e pedir a Deus alguma coisa? Não é assim que a gente se sente quando estamos fora da vontade do Senhor? Eu já me senti assim, irmãos. Fora da vontade de Deus, e daí precisava clamar a Deus, precisava pedir a Deus algo, e agora? Eu sei que se eu quiser chegar a Deus, eu vou precisar me consertar com o Senhor. Aí Jonas, olha só, em nenhum momento aqui nós vemos que Jonas clamou a Deus. E quando ele foi encontrado, quando ele foi achado, quando entenderam que Jonas era o problema dessa tempestade, o que Jonas falou? O que uma pessoa sã falaria? Falaria assim, ó, pode deixar, eu vou pedir para Deus ter misericórdia, vamos ver o que ele diz primeiro. A resposta de Jonas ainda foi mais alarmante, ele falou assim, peguem-me e joguem-me no mar. Pensa num homem teimoso, gente. Eu não quero fazer a vontade de Deus, então se tiver que morrer, e morra. E aí os homens não queriam jogar Jonas no mar, obviamente, porque eles criam que se Jonas morresse, o sangue seria sobre eles. Jonas libera eles dessa culpa, e eles jogam Jonas ao mar, e à medida que Jonas, né, quando Jonas é lançado ao mar, o mar se aquieta. Aí eu fiquei pensando de novo, que tipo de profeta de Deus ele, quando o profeta de Deus vai embora, as coisas melhoram, né? Misericórdia, gente. Aí o Senhor fez um grande peixe, versículo 17, capítulo 1. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí o capítulo 2 inicia-se assim. Dentro do peixe Jonas orou. Dentro do peixe. Tem uma tradução que fala assim, dentro do peixe, então, Jonas orou. Olha o extremo que esse homem precisou chegar. Olha a teimosia desse profeta de Deus. Que ele precisou chegar a ponto de ele entender que agora
ele precisava clamar ao Senhor. E olha a oração que ele faz. Em meu desespero, capítulo 2. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas era um cara crente, se tornou crente dentro do peixe, né? Versículo 3, jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então ele entendia que foi Deus que fez isso com ele. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo, Senhor. Ele ainda teve a ousadia de crer que ele ia ser liberto dali. Olha que tremendo, ele cria que Deus ia salvar ele daquela situação. Ele acreditava que havia um futuro para ele dentro da barriga de um peixe, ou do pescoço, ou sei lá, mas dentro do peixe, aonde ele estivesse. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus. E Jonas acredita aqui que Deus é a única esperança dele. E o versículo 7 diz assim, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia do Senhor. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E Jonas acredita que só Deus pode salvar. E de dentro do peixe ele clama ao Senhor. E o versículo 10, Deus livra ele. E o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. E eu creio que o que Deus quer falar para nós hoje, igreja, é exatamente isso. Aonde nós estamos hoje? Em relação à nossa vida e à nossa caminhada com Deus. Você está dentro do peixe? Desesperado? Sem caminho, sem direção, sem saber para onde ir? Totalmente perdido? Totalmente à mercê das marés, das ondas? Encurralado, encurralada? Embaraçada, embaraçado? Em que situação tu estás, meus irmãos? Em que sua situação você está nessa noite? Saia do peixe. Venha para o Senhor. Ele tem salvação para ti. Se coloque de pé.